Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Cruzeiro está fora da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Cruzeiro mais otimistas ainda tinham alguma esperança, mas depois do empate 1-1 com o Ceará, na noite desse sábado no Castelão, o Cruzeiro não tem mais a oportunidade de brigar pela taça. Isso porque a Raposa foi a 69 pontos e com os 6 que ainda disputa, pode chegar no máximo 75. Mas essa pontuação o Flamengo já tem, enquanto o rubro-negro tem 22 vitórias, o Cruzeiro pode chegar no máximo 21. Então, por conta disso, dá para dizer que o Cruzeiro joga as duas últimas rodadas apenas disputando a segunda colocação do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. Já contei para vocês que o vice-campeonato paga cerca de 2.300.000 reais a mais do que a terceira colocação. É provável que o Cruzeiro adote, especialmente no último jogo do Brasileiro, um time bastante mexido. Isso porque 3 dias depois tem confronto da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Inclusive nesse sábado contra o Ceará, o Cruzeiro já poupou um titular importante, o Caio Jorge. Gabigol inclusive jogou e não deixou boa impressão, foi super criticado pelo torcedor do Cruzeiro. A percepção que eu tive lendo as redes sociais de torcedores da Raposa é de que se o Gabigol for embora no fim desse ano, ninguém vai sentir falta. Só para completar em relação ao Cruzeiro, os 2 últimos jogos, Botafogo em casa, Santos fora de casa. Só para completar sobre o Cruzeiro, o Arrue acabou sendo substituído por conta de dores. No fim da partida, o Leonardo Jardim tranquilizou a torcida, afirmando que foi só uma contratura no adutor da coxa, algo bem leve, e ele saiu antes que a coisa piorasse. Foi substituído pelo Sinisterra, que deixou boa impressão. Ao meu lado, ele, Lucas Barbosa, porque nesse sábado o Cruzeiro, na rodada 36, empatou com o Ceará 1-1. Esse empate com vozão foi o 12º empate do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E agora, Lucas Barbosa, chance matemática, nem isso mais para o Cruzeiro buscar título, é focar na Copa do Brasil, Luquinhas. É isso, Pansieri, um abraço para todo mundo que nos assiste. Um jogo que o Cruzeiro criou muitas chances, né? Não dá para reclamar disso. O Cruzeiro teve suas oportunidades, falhou na conversão pro gol. E aí poderia ter aberto o placar bem cedo, poderia ter feito 2-0 bem cedo no primeiro tempo, mas acabou desperdiçando as oportunidades. E aí no segundo tempo o Ceará cresceu, foi de certa forma melhor na partida, e o Cruzeiro ainda teve a força de buscar esse empate pelos pés do Kaique, que arrastou, cruzou na área, e o William Machado completou contra a meta do time alvinegro. Agora acabou esse debate, né, de título. Isso. Já tava chato, né? Na verdade, ô Lucas, vamos ser sinceros, né? O Cruzeiro tinha uma diferença grande de pontos em relação ao Flamengo, que é o primeiro colocado e campeão da Copa Libertadores. Acabou, né? Parar com esse assunto, como disse o Jardim, ficar no pódio, né? Terceiro lugar é legal também para o Cruzeiro, que há muito tempo não tinha uma colocação tão expressiva no campeonato, e focar as atenções na Copa do Brasil. Mas ele disse, né? Precisa pontuar, quer pontuar diante do Botafogo, pelo menos o empate é fundamental também nessa construção. Tá bem encaminhado para o Cruzeiro ficar na terceira posição. O Mirassol perdeu pro Vitória no sábado. A diferença é de 6 pontos, faltando 2 partidas. O Mirassol ainda pode igualar o número de vitórias e passar talvez no saldo. Mas para o Cruzeiro está bem encaminhada essa questão da terceira posição, e eu já vejo uma possibilidade do vice-campeonato, que não é o ideal, claro que todo mundo quer ser campeão, mas já seria uma conquista, entre aspas, uma conquista simbólica do Cruzeiro, de voltar a disputar nas cabeças do Brasileirão. E o Flamengo, a gente viu, campeão da Libertadores, time muito forte, um projeto muito forte. O do Palmeiras também é muito forte, né? Foram times que disputaram, por exemplo, o Mundial. Estiveram em campo na Copa do Mundo de clubes. E montaram elencos para isso, né? Por isso, vamos colocar assim que o sarrafo aumentou para esse ano do Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro foi firme, o Cruzeiro... o Jardim também falou uma coisa interessante na coletiva ainda na Arena Castelão, que muita gente fala, mas o Cruzeiro perdeu ponto pro time tal, mas ele falou o seguinte, mas o Cruzeiro também conquistou pontos que muita gente achou que não fosse conquistar. No futebol favoritismo não existe, né? Exatamente. No fim das contas são 11 contra 11 e realmente o resultado se dá a partir daquilo que as equipes produzem. Então o Cruzeiro que retornou para Belo Horizonte na madrugada, chegando neste domingo então
A capital mineira não treinando neste domingo. Nesta segunda-feira, todo mundo volta aos trabalhos pensando no jogo contra o Botafogo. Em casa, quinta-feira, às 7h30 a despedida do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro em casa, porque fecha a competição contra o Santos lá na Vila. Exatamente. O Cruzeiro que vai ter essas 2 últimas rodadas para fazer testes, para fazer preservações, que vai ser interessante. Mas principalmente esse jogo contra o Botafogo, acho que o importante é conseguir vencer, dar um recado à torcida, sair bem, né, para esse jogo para a Copa do Brasil. Porque a partida contra o Santos, pela proximidade e também por ser fora de casa, um adversário desesperado ali na Série A do Campeonato Brasileiro, na luta contra o rebaixamento, acho que a torcida até vai entender caso de resultado negativo ou de tropeço, porque de fato devem ir jogadores reservas. Né? A tendência é que seja um time bem alternativo. Tá com cara de um time reserva, Sim. né? O Jardim falou isso novamente, eu já tinha até perguntado isso para ele após a vitória contra o Corinthians. Ele manteve esse discurso, Sim. que no jogo do Santos igual ele colocou, né? Vamos colocar arejada, né, nos jogadores, uma descansada nos jogadores, um time reserva. No jogo do Botafogo já deve ter algum tipo de rodízio, algum jogador, mas não o time todo. Cruzeiro que pro duelo contra o Ceará perdeu, por exemplo, o Caio Jorge. Sim. Não viajou por um desgaste físico. Então, vamos ver se ele segura. Eu acho que ele deve até preservar o Caio Jorge do jogo do Santos. Talvez, se ele estiver bem para o jogo do Botafogo, faz uma parte da partida, mas o jogo do Santos não coloca. Apurando com pessoas ligadas ao staff do jogador, a tendência nesse momento é que ele esteja à disposição para enfrentar o Botafogo. Foi realmente uma preservação para a situação não piorar. E o Jardim até falou sobre a questão do próprio Caio Jorge, que foi isso, uma precaução, e do Arroio também, né? Que foi ele, na verdade, teve uma contratura, né, no adutor da coxa direita. Começou a fazer o tratamento ainda na Arena Castelão, Sim. mas não é nada grave, né, para falar assim, nossa, preservar o atleta. Porque a expressão do Arroio ali no momento da contusão, né, das dores, assustou um pouco, né? O jogador bem chateado, sentindo muitas dores. Então, né, que bom que essa foi a atualização dada pelo Leonardo Jardim. O Cruzeiro, então, para esse duelo contra o Botafogo, tem a volta do Lucas Romero, Sim. que foi baixa na partida contra o Ceará, no empate com o Ceará, e aí tem um detalhe, o Gabigol tá fora. Esse vai cumprir suspensão, foi o titular, já que o Caio Jorge, como explicamos, não atuou, o Gabigol não enfrenta o Botafogo no jogo de casa, no Mineirão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.